versículos 5 e 6, e também Jeremias capítulo 5 e o versículo 9. As crianças abram o culto infantil, bastante calma, bem devagar. Aleluia. Isaías capítulo 10, versículo 5 e o versículo 6. E também Jeremias capítulo 5, versículo 9. Eu gostaria que a igreja prestasse bastante atenção nesta palavra desta noite. É um alerta de Deus para nós. Eu gostaria assim que você ficasse bastante ligado em Deus, porque Deus ele sempre fala com a sua igreja. Deus ele é nosso Pai, e o Pai sempre fala com os seus filhos. Então eu gostaria assim que você ficasse muito atento, irmão. Se tem alguém lá fora que possa entrar para dentro, que você não perca esse momento por nada, em nome do Senhor Jesus. Não perca esse momento por nada, porque é uma palavra para esta igreja, é um alerta de Deus para esta igreja. Amém? Isaías capítulo 10, versículos 5 e 6 diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Jeremias capítulo 5, versículo 9. Abra também a sua Bíblia aí. Jeremias 5, 9. Aleluia. Louvado seja Deus, santo, santo és o Senhor. Bendito seja o seu nome, Deus. Amém? Diz assim: deixaria eu de castigar por essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui nesta noite para adorar o seu nome, e eu com bastante temor e tremor, eu estou aqui nesse altar para transmitir a sua palavra. Confesso, meu Deus, que queria ser o ouvinte nesta noite, mas o Senhor me deu essa missão de ser o pregoeiro do seu evangelho, e eu quero nesse momento me esconder atrás de ti, amigo Espírito Santo, de maneira para que o Senhor possa falar com a sua igreja e alimentar a nossa alma através da sua palavra, pois eu sei que o Senhor é nosso Pai celestial, e que toda barreira, muralha, obra contrária vai cair por terra nesta noite, e que o Senhor tenha liberdade para agir, liberdade para libertar, para restaurar, para quebrar cadeia, maldição, papai, e agir de forma especial nesse lugar, Senhor. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga: Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Vou descer. Irmãos, eu quero basear essa mensagem no livro de Isaías capítulo 10, versículo 6, que nos fala um pouquinho sobre a vara de Deus. A Bíblia diz, queridos, que aquele que ama, ele corrige. Aquele que ama, ele corrige. Amém? Quem ama, corrige. E eu sei que o amor de Deus para conosco é muito grande. O amor de Deus para com a nação é muito grande. Amém? Então Deus, ele está trabalhando, irmão, para corrigir a sua nação. Nós temos dois textos bíblicos que nos falam um pouco de Judá, de Jerusalém, mas também não deixa de ser uma profecia.
o profeta maior Jeremias, o profeta maior Isaías, profetizaram também, e hoje nós estamos vivendo isso na igreja. E eu imagino, irmãos, a vara de Deus na nossa nação brasileira. E eu quero pregar um pouquinho, por que, pastor, que Deus ele corrigiria a nação brasileira? Por que, pastor? O que está acontecendo com a nação brasileira? O que está acontecendo com os evangélicos? O que está acontecendo, pastor, com os quase 50 milhões de crentes que nós somos? Eu quero mostrar para você, baseado aqui também em Jeremias, capítulo 5, irmãos. Essa mensagem que confesso para vocês que eu queria ser ouvinte. Hoje eu acordei madrugada para orar às 4 da manhã, e Deus ele foi me revelando dessa palavra, e eu disse: Deus, eu preferiria ser ouvinte do que ser um pregoeiro de uma palavra dessa. Porque essa palavra aqui, irmãos, foi algo assim, não foi pesquisado, foi algo revelado. Foi algo revelado. Não foi algo que eu pesquisei na internet, nada. Foi algo que Deus me revelou. E eu, como pastor, profeta de Deus, anjo dessa igreja, eu preciso entregar para você esse recado, para que possamos viver essa palavra, irmãos, e para que Deus possa sarar a nossa nação, na qual também Caracol pertence. Amém? Que Deus possa sarar essa nossa nação. E eu vou pregar o versículo 1 de Jeremias 5. Acompanha aí. Por que a vara de Deus está sobre a nação brasileira? Porque Deus está, irmãos, batendo contra os seus filhos? Porque Deus está batendo contra os seus filhos? O que fez que atingiu o coração de Deus? Eu vou falar sobre alguns itens que atingiu o coração de Deus, e que Deus está tentando resgatar novamente os seus filhos. E eu creio que Deus vai resgatar a igreja. Amém? Vai chegar o tempo do resgate de Deus para com a sua igreja. Vai chegar o tempo de Deus resgatar o seu povo, irmãos. Porque Deus tem, os olhos de Deus está também sobre essa nação brasileira. Amém? O Brasil é do Senhor Jesus. Versículo 1, acompanhe. Dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achai alguém, ou se há homem que pratica a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Primeiro ponto aqui, irmãos: procurai, buscai pelas ruas, pelas praças, se achar alguém, ou se há algum homem que pratica a justiça, ou busque a verdade. Primeira coisa que tem entristecido o coração de Deus no nosso meio, como cristão, falo comigo também, igreja, amém? A falta de honestidade em meio ao povo de Deus. A falta de honestidade e verdade em meio à igreja do Deus vivo. Irmãos, há um tempo atrás, o nosso número de crentes, pastor João Edson, era menor, era minoria. Há 20, 30 anos atrás, em Caracol, só existia a Assembleia de Deus. Só a igreja Assembleia de Deus, Batista, né? Primeiro veio a Batista, depois permaneceu a igreja Assembleia de Deus há 30 anos atrás. Hoje nós temos aqui 13 igrejas evangélicas. Glória a Deus por isso. Cresceu o número de evangélicos, irmãos, mas também cresceu a desonestidade em meio ao povo de Deus. Nem todo crente você pode confiar hoje, sim ou não? Nem todo aquele que carrega uma carteirinha de membro, irmão, ele é honesto, ele é verdadeiro. Nem todo. Nem todos aqueles que se diz cristão, que se diz que conhece a Deus, que se diz que teme a Deus, que faz parte de uma igreja, ele é sincero e verdadeiro e honesto. E a desonestidade do povo de Deus tem feito com que a vara de Deus ela corrija a nossa nação. A vara de Deus está sobre o Brasil, igreja. Deus está tratando da sua igreja. Porque está faltando o quê? Está faltando honestidade em nosso meio. Irmãos, hoje é muito normal e natural o cristão ter dois discursos. E sendo que a Bíblia diz que a palavra do cristão, ela precisa ser sim, sim, ou não, não. Amém?
O que passa disso é procedência maligna. Tem muita gente, irmãos, que na sua frente fala uma coisa, quando você sai fala outra. Isso tem entristecido o coração de Deus. Isso tem ferido o coração de Deus. E Deus só vai trazer de volta a honestidade no meio de muita gente, irmão, quando Ele começar a usar a sua vara. Quando Ele começar a corrigir. Quando Ele começar a corrigir a nação. Quando Ele começar a corrigir a nação. Quando Ele começar, irmãos, a agir. E Deus já está agindo, igreja. Deus já está agindo, irmãos. Amém? E nós precisamos olhar para isso nesta noite e vivermos a honestidade e a verdade, e que os olhos de Deus possam procurar nas praças, nas ruas de Caracol, e possa encontrar eu e você honesto, sincero, verdadeiro ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa olhar para você, meu irmão, e dizer: não, aquele lá é servo meu, aquela é serva minha. É tão natural, é tão normal, igreja. Tem uma rodinha de pessoas conversando, você chega, para a conversa. Por que para a conversa? Está faltando honestidade, está faltando verdade. Se eu estou conversando, eu não posso parar a conversa se eu não estou falando de você. Por que para a conversa? Por que bate na perna um do outro e diz: depois nós voltamos a conversar? Está faltando verdade, irmão. E a vara de Deus está ferindo a nação brasileira. Está ferindo a nação brasileira. Amém? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. O nosso Deus, Ele está se entristecendo com pessoas que dizem ser e não são. Segundo ponto, acompanhe ainda, vou dentro da Bíblia, não só em Jeremias 5, versículo 2. Aleluias. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo, o que diz? Falsamente jura. Aumentou ou não aumentou a falsidade no meio do povo de Deus? Sim ou não? Amém. Gente falsa, gente que não é verdadeira. Amém? Gente que não é verdadeira. Gente, irmãos, que mexe com vários pauzinhos. Está aqui na igreja hoje, amanhã está na macumba, depois está no feitiço. Amém? Não, igreja. Deus está tratando de uma nação. O Brasil está sofrendo, irmão. Não é só culpa dos governantes, não, Rony, como assim? Muita coisa que o Brasil está sofrendo, irmão, são culpa dos crentes. São culpa dos crentes. Amém? São culpa dos crentes que têm vivido, irmãos, um falso cristianismo. Um cristianismo que não é verdadeiro. Amém? Um cristianismo que não é verdadeiro. E isso está cheirando mal às narinas de Deus. Qual pai, qual mãe, quando o seu filho começa a agir de forma errada, não vai chamar o seu filho e conversar com ele? E se o seu filho não ouvir ele, qual pai, qual mãe não vai pegar uma vara e dizer: meu filho, eu preciso te exortar com essa vara, porque eu amo você. Eu preciso exortar você, minha filha, com essa vara aqui, porque eu amo você, e eu quero que você seja uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. Eu preciso te exortar. Deus está nos exortando, igreja. Versículo 3, acompanha ainda, vamos correr por causa do tempo, aleluia. Ah, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhe doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar atrás. Amém? Irmãos, crente que não aceita a correção de Deus. Hoje em dia está difícil pregar nas igrejas, irmão. O povo é teimoso. O povo quer ouvir o que eles desejam, não o que Deus quer falar. Não vou mais à igreja porque o pastor pregou duro. Irmão, quem manda é Deus, não é o pastor.
Quem manda é Deus. Tem igreja por aí, queridos, que o pastor, ele não pode falar certas áreas, certos assuntos. Ele é proibido de falar, porque o fulano de tal está ali, se canta ali, o dizimista tal está ali, o rico está ali. Ele não pode falar, irmão, o nosso Deus, ele precisa ter liberdade dentro das igrejas. Liberdade para agir, liberdade para restaurar, liberdade para mudar a vida, mudar o coração. Igreja, nós temos que aceitar a correção do Senhor, porque Deus ele nos corrige, porque Ele nos ama, e Ele quer que nós mudamos para melhor. Não gostei da mensagem do pastor, não gostei da palavra que ele falou para mim, jogou em direto para mim, irmão. Eu não uso o púlpito para direta, eu uso o púlpito para me pregar a palavra de Deus. Essa palavra aqui não é minha, é do Senhor, ela é verdadeira, ela é real. Deixa Deus falar com você. Quando nós não aceitamos a correção, irmãos, e não queremos receber ela, endurecemos a nossa face mais do que a rocha. Só a vara para nos mudar. Vara simboliza o que, pastor? Luta. Vara simboliza o que? Dificuldade. Vara simboliza o que, irmão? Batalha. Aceite Deus quando Deus fala contigo. Dê ouvido à voz de Deus. Quarto, vamos acompanhar aqui versículo 6. Acompanha aí versículo 6. Olha lá. Aleluia. Por isso o leão do bosque nos feriu, um lobo do deserto nos assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumaram, multiplicaram-se as suas apostasias. Irmãos, o povo tem apostatado da fé. Se multiplicou a apostasia. Se multiplicou a apostasia. Amém? Hoje, irmãos, em muitas igrejas, tudo virou comércio. Tudo é dinheiro. Vende tudo. Engana a fé do povo. Engana a fé do povo. Vende as coisas. Ah não, isso aqui eu trouxe lá de Israel. Compra essa água aqui, porque essa água vai te prosperar. Compra isso, compra esse óleo aqui, porque esse óleo vai te enriquecer. Eu trouxe lá de Jerusalém. Irmãos, não. Homens têm apostatado da fé. Homens têm brincado com vidas. Amém? Por causa do Evangelho. O Evangelho, irmãos, em muitos lugares, nem todos, mas em muitos lugares o Evangelho virou uma fonte de comércio. O pastor prega 20 minutos, irmão, palavra, 1 hora, fala de dízimo e oferta. Tira vários tipos de oferta. Tira vários tipos. Quando não consegue tirar mais oferta, irmão, tira joias do povo. Dou aliança, dou o brinco, dou o sapato. Amém? Apostataram da fé em nome de Deus. Apostataram da fé em nome de Deus. Estão usando as coisas de Deus para benefícios próprios. O que é isso, pastor? Isso faz com que a terra, irmão, ela sofra com a vara de Deus. Rebeldia em meio à liderança. Homens rebeldes não gostam de ser submissos a uma liderança, não aceitam a submissão. Amém? Pastor, eu vou sair dessa igreja e abrir outra igreja. Vou sair e abrir outra igreja. Vou sair fora. Não gostei da palavra, não gostei da exortação. Vou sair da igreja, vou deixar a igreja. Abre outra igreja, irmãos. Tantas igrejas têm se abrido as portas. Fruto de quê? De uma rebelião. Fruto de uma rebelião. Às vezes nós achamos que é bom abrir uma igreja, pastor, para abrir a igreja para outro bar. Sim, é melhor, irmãos. Mas as igrejas rebeldes, o que nós chamamos de rebeldia? Rebeldia como pecado de feitiçaria. Se eu abro uma igreja e passo na rebeldia, irmão, eu vou ter povos rebeldes. Não vai ser bênção. Não vai ser bênção. Amém? Porque o que começa certo termina certo, e o que começa errado termina errado. Tem gente, irmão, apostatando da fé.
Cada dia se abre uma igreja, uma porta, porque não gostou de fulano, não gostou de ciclano, não vou abrir a igreja, não vou abrir a igreja, não vou abrir aqui, eu vou abrir ali. Homens se institulam, irmãos, presidentes, sem direção de Deus. Apostatando a fé do povo, a apostasia aumentou-se em nosso meio. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha compaixão, igreja, da nossa vida. Amém? Que Deus tenha compaixão. Vamos seguir ainda aqui. Versículos 7 e 8. Aleluia. Acompanhe. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim, e juro pelos que não são deuses. Quando os farteis então adulteraram, e em casa de meretriz se ajuntaram em bandos, como cavalo bem partos, levando-se pela manhã, rinchando cada um a uma mulher do seu próximo. Embora Deus abençoe, embora Deus honra, embora Deus prospere, irmão, embora as portas se abrem, os sonhos se tornam realidade, embora tenha fartura, amém? Embora tenha bênção, homens e mulheres, igreja, homens e mulheres, irmãos, têm feito coisas que não agradam ao coração de Deus. Ouça bem isso aqui. Existem muitos obreiros, pastores, missionários, líderes. Versículo 7. Acompanhe. Teus filhos me deixam a mim, e juro pelos que não são deuses. Quando os farteis então adulteraram, e em casa de meretriz se ajuntam em bando. Existem muitos líderes, irmãos, em adultério. Em adultério. Amém? Em prostituição. Existem pessoas, igreja, que não animam a entregar o cargo por status, por aparência, mas está distante de Deus. Está distante de Deus. Irmãos, líderes, pastor João Edson, líderes renomados, trocando de esposas depois de 30, 40 anos de casamento. Isso fere o coração de Deus, irmão. Pouco tempo atrás eu vi a foto de um líder espiritual que um dia batizou 1000 pessoas num dia. Ele batizou só um dia 1000 pessoas. Eu vi a foto dele. Depois, ele estava com uma menina de mais ou menos 18, 20 anos de idade, porque ele separou da esposa dele e ficou com outra. Hein? Homens, irmãos, que estão fazendo aquilo que não agrada a Deus. Será que Deus, Ele está aceitando tudo isso? O Brasil está passando, volto a dizer, mais uma vez, pela vara da correção de Deus. Existe adultério no meio da igreja, existe adultério no meio do povo, prostituição, irmão. Amém? Homens que cultuam, homens que vêm à igreja, mas que lá fora usam o seu dinheiro com meretrizes, se ajuntam em bandos, com meretrizes, usam o seu dinheiro, com coisas que não agradam o coração de Deus. Homens, irmãos, que traem esposas, homens que maltratam a esposa, que se esconde atrás de uma farda de obreiro, de pastor, de missionário. Cuidado para você não cair na vara de Deus. Amém, igreja? Deus está tratando da igreja, Deus está tratando o povo, e nós temos que buscar essa misericórdia, irmãos. Acompanhe ainda, versículo 12, vai lá, aleluia. Versículo 12 e 13, acompanhe. Não vou sair da Bíblia, irmão, vou pregar a Bíblia. Negaram ao Senhor e disseram: não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome, e até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhe sucederá. Falsas profecias, homens falando o que o povo quer ouvir, irmão. Pastor, eu preciso entregar uma palavra aqui, porque senão o Senhor me chama mais aqui. Eu preciso entregar uma profecia aqui, eu preciso revelar alguém aqui, irmão. Não, eu tenho que revelar se Deus mandar.
Eu tenho que falar se Deus mandar. Se não, eu tenho que pregar a palavra. Estão falando de paz, irmão, em nome de Deus. Mas Deus não está mandando falar de paz. Acompanha aqui o versículo 12. Acompanha aqui. Aleluia. Negaram ao Senhor, disseram: não é Ele, nem o mal nos previrá, nem veremos espada nem fome. Irmão, tem gente pregando só vitória. Vem para cá porque aqui você tem vitória. Vem para cá porque aqui você tem conquista. Vem para cá porque aqui você tem carro novo. Vem para cá porque aqui você tem casa nova. Mas muitas vezes Deus não está mandando falar isso para o povo da igreja. Tem pessoas massageando o ego de crente. E Deus está falando: não, fala para o meu povo se arrepender. Fala para o meu povo buscar minha face. Fala para o meu povo se entregar a mim. Porque eu quero abençoar eles. Mas eu quero acima de tudo a adoração deles. Eu quero a vida deles. Eu quero a vida deles na minha presença, diz o Senhor. Homens que não oram, irmão. Homens que não oram. Mulheres que não oram. E vai entregar uma falsa profecia. Pregadores que pregam uma hora e não entregam nenhuma profecia. Para muitos crentes ele não é bom. Profeta que prega 10 minutos, irmão, e entrega muitas vezes falsa profecia, é o melhor que tem. Você viu como é usado? Você viu como é usado? Às vezes a vida está tudo torta, tudo errado. Amém, igreja? Falsos profetas. Falsos profetas. Estão falando o que Deus não está mandando. Eu tenho que falar o que Deus mandar. Você precisa ouvir, irmão, o que Deus está falando conosco nesta noite. Se Deus quer falar através da palavra, Ele vai falar. Deus quer revelar alguém, Ele vai revelar, porque a obra é dele. A obra é do Senhor. Versículo 15, acompanha aí. Aleluia. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe. Olha aqui, isso aqui é muito sério. Ó casa de Israel, diz o Senhor, é uma nação robusta, é uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderá o que ela falar. Irmãos, vamos saber isso aqui. Você que é espiritual, você vai entender isso aqui. Eu li essa palavra e pedi para Deus um discernimento. Disse: Deus, e essa palavra? Eis que trarei uma nação de longe sobre vós. Irmãos, nosso país, Brasil, ele está endividado. O nosso Brasil está endividado. Você que assiste televisão, você sabe disso. Amém? Nosso dinheiro, nosso real não tem valor. Nosso real não tem valor. Que dinheiro que tem valor aqui no Brasil? Que dinheiro? Dólar. Vale quantas vezes mais que o real? 4 vezes. Nós estamos ou não estamos, irmãos, sendo engolidos por outra nação que não é nossa? Acompanhe isso. Acompanhe isso. O Brasil deve milhões lá fora. Milhões lá fora. Bilhões. Bilhões lá fora. Amém? Bilhões lá fora. Por que, pastor? Por causa da desobediência do povo. Por causa da desobediência do povo. Por causa também, irmão, vou saber isso aqui. Por causa também de lideranças políticas que têm feito pactos com o inimigo. Tem feito pacto com o inimigo. E o inimigo, ele tem cobrado. Ele tem pegado de volta aquilo que um dia ele ofereceu. Amém? Aquilo que um dia ele ofereceu. Irmãos, analise essa palavra profética para nós. Quem diria que o dólar seria 4 vezes mais do que o real? Quem diria? Quem diria que nós dependeríamos de uma moeda que não é nossa, sendo que a nossa não está tendo valor na nossa nação? Amém, igreja? O Brasil está em crise, porque Deus está tratando essa nação. Deus está tratando essa nação. E essa mensagem sendo gravada aqui, ó, vai para o YouTube essa mensagem. Pastores, lideranças vão ouvir essa mensagem. Vai ser colocada no YouTube essa mensagem que Deus me deu.
Deus, o Brasil precisa ouvir a voz de Deus. Não sou grande não, irmão, grande é meu Deus. Mas Deus quer falar conosco. Deus quer falar com a igreja. Deus quer que a igreja seja despertada. Deus quer que a igreja seja restaurada. Deus quer que a igreja aceite a correção dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acompanhe ainda aqui, aleluia. Versículo 17, acompanhe. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E comerão a tua cega e teu pão, que teus filhos e tuas filhas havem de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas. Ninguém confiava. Abaterás-ão a espada. Acompanhe, irmãos, essa palavra. Aleluia. E comerão a tua cega e teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Irmãos, isso aqui significa o quê? Crise financeira. Os ricos estão ficando pobres. Os frutos, irmãos, estão sendo comidos. Estão sendo comidos. Pessoas que outrora tinham riquezas, dinheiro sobrando, hoje está passando por dificuldade e crise no Brasil. Olha essa palavra aqui, ó. E comerão a tua cega e teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas em que confiavam, abaterão a espada. Irmão, nós estamos passando por uma crise no Brasil financeira. E essa crise financeira, irmãos, não é só o poder político que precisa mudar na igreja. É a igreja que precisa se despertar. É a igreja que precisa se humilhar perante o Senhor, para que Deus nos abençoe. Hoje muitos homens têm plantado e não têm colhido, irmãos, porque muitas vezes o tempo não deixa. Tem lugares que as máquinas, as carretas não conseguem entrar devido à chuva. A colheita é perdida. A colheita é perdida. Amém? As pragas, irmãos, vêm sobre os animais. Muitos morrem. Muitos morrem. Há 2, 3 anos atrás, se eu me falo a memória, aqui em Caracol, lembra da geada preta que deu? Lembra? Uns 3 anos atrás, né? 2, 3 anos, 3. Homens perderam animais. Teve fazendeiro aqui que perdeu mais 50 cabeças de gado, irmão. Mais 50 cabeças de gado. 50 cabeças. Amém? Aquela geada que veio de dia sobre Caracol. De dia. A ira, a vara de Deus está sobre a nação. Mas eu quero dizer para você nessa noite, irmão, nós temos um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus de misericórdia. E você que entende essa palavra, que você sabe disso, olha aqui. Comerão a tua vide, a tua figueira, as tuas cidades fortificadas em que confiava, abater-leão a espada. Irmãos, cidades que você confiava, não, aqui é o melhor para morar, aqui é o melhor de emprego, aqui é o melhor disso, daquilo, tem sido abatida. Tem passado por dificuldade. Grandes indústrias têm fechado as portas. Amém? Grandes indústrias vão ter fechado as portas. Grandes empresas têm fechado as portas. Os frutos estão sendo destruídos através de quê? Tempestade, vendavais, terremotos, maremotos e muito mais. Amém? Da onde vem isso? A vara de Deus está sobre a nação. A vara de Deus está sobre a nação, igreja. E Deus vai abençoar aquele que teme a Ele. Porque em meio à destruição, em meio à luta, tem homens e mulheres que adoram a Ele ainda. Tem homens e mulheres que temem a Ele ainda. Tem homens e mulheres que glorificam Ele ainda. Tem homens e mulheres que servem Ele ainda. Amém? Eu creio que nesse meio aqui tem, pastor Joelson, homens e mulheres
e serve ao Senhor. Irmãos, olha isso aqui também, ó. E comerão as tuas cegas, o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Igreja, sabem? O inimigo está lutando muito forte contra nossos filhos. Contra nossos filhos. Nós sabemos que o mundo ele está armando estratégia, irmão. Não para atingir o grande, mas para atingir o pequeno. Para atingir o pequenininho, a criança. Para ele mudar ela, ou tentar mudar os pensamentos dela. Amém? Dentro das escolas. Professores têm sido pressionados, irmão, a dizer para crianças que se ele é menino, mas se ele quer ser menina, não tem problema, pode ser menina. E se ele é menina, se ela é menina, não tem problema se querer ser menino. Não tem problema. Se querer entrar no banheiro da menina, pode entrar, fica à vontade. A escolha é sua. O inimigo tem tocado em nossos filhos. Tem lutado para tocar em nossos filhos. Vamos trabalhar isso aqui, irmão. Nós temos aí, eu falei sobre isso na sexta-feira, a doença, né? Causada por um mosquito chamado Zika vírus. Ela veio para atingir quem? Bebês, filhos e filhas. No ventre de uma mãe. Para atingir filhos e filhas. Amém. O propósito não é atingir os adultos, é atingir o bebê, o feto. Igreja, a igreja precisa despertar diante de Deus. A igreja precisa despertar diante de Deus. Imagina um pouquinho a mente de uma mãe, que ela passa por um médico e o médico diz para ela: você está com Zika vírus e o seu filho está com microcefalia, o cérebro dele não se envolve. Imagina a mente da mãe. Imagina. Amém? Igreja, o Brasil está passando por um momento difícil, no qual eu e você precisamos nos prostrar diante de Deus. A solução está em Deus. A solução está em Deus. Irmãos, a cura para esta nação brasileira é Jesus de Nazaré. A cura para essa nação é o evangelho real, é o evangelho verdadeiro, igreja. Nós precisamos nos despertar para o Senhor dizer: Deus, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo da minha falha, Senhor, mas sara essa nação, sara essa terra, sara o Brasil. O inimigo está lutando, irmão. Disse isso na sexta-feira. Eu imagino, pastor Edson, esse mosquito da dengue. Eu imagino o inimigo também usando esse mosquito para tentar destruir pessoas. Porque eu acho muito pesado um mosquitinho pequenininho derrubar um homem grande, uma mulher. Eu acho muito pesado isso aí. Eu acho que por trás disso aí existe algo espiritual, um demônio por trás disso aí. Porque demônio entra em animais, entra em aves, entra em porcos. Eu imagino demônios agindo também, irmão. Agindo também. Você que já teve a dengue, você sabe disso, que é muito dolorido, é muito sofrimento. Se você não vigiar a igreja, a pessoa corre até risco de perder a vida. Sim ou não? Eu imagino, irmãos, espíritos maléficos usando esses mosquitinhos para atingir uma nação. O Brasil nunca esteve, irmãos, no estado que ele está em questão de epidemia de dengue. Nunca esteve. Nunca. Zika vírus, nunca. Nunca, irmão, no Brasil, como está agora. Eu quero dizer para você nessa noite, querido: se apegue com Deus. Se abrace com Jesus. Busca Ele, meu irmão, porque é Ele quem vai guardar a minha vida, a sua vida e a sua casa. É Ele quem vai nos proteger. Aleluia. E para me encerrar, irmãos, essa mensagem, versículo 26, acompanhe. Depois pode ler na sua casa toda ela. Versículo 26 e 28, acompanhe. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Ímpios se acham entre o meu povo. Lobos vestidos de pele de ovelha
Está no meio do povo de Deus. Ímpios no meio do povo. Andam espiando como quem arma laços. Põe a armadilha como quem prende os homens. Versículo 27, acompanhe. Como a gaiola está cheia de pássaro, assim a sua casa está cheia de engano. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Acompanhe. Irmãos, falsos líderes, mercenários, lobos vestidos de ovelha, homens que não pregam mais por amor, pregam por dinheiro. Eu tenho preço, pastor. Quem tem preço é prostituta. Evangelho não tem preço, evangelho é gratuito, irmão. De graça dai, de graça recebei. De graça dai, de graça recebei. Homens lutando para enriquecer através de pessoas. Irmão, Deus pode prosperar o homem, Deus pode prosperar pastores, pode, Ele é Deus. Deus pode prosperar missionário, pode. Deus pode honrar pastores, pode. Ele é Deus por excelência. Mas tem gente, irmão, vendendo tudo para o povo, em nome de Deus. Tem gente vendendo tudo para o povo, ó. Como a gaiola estão cheias de pássaro, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Amém? Irmãos, pessoas que abraçam os líderes, abraçam o povo e depois por trás falam mal do povo. Critica o povo, irmão. Líder, pastor, cheira ovelha. Pastor cheira ovelha. Pastor pode dormir no hotel 5 estrelas acima, não pode. O nosso Deus é dono do ouro e da prata, Ele é Deus. Mas se não tiver hotel 5 estrelas, pastor pode dormir no chão também, por amor a Jesus. Pastor pode andar de avião? Pode. Pode andar de avião sim, irmão. Mas se não tem avião, pastor pode ir a pé de cavalo, por amor ao evangelho, bicicleta. Tem pessoas, irmãos, usando a fé do povo. Usando a fé do povo. Quem dá mais? Você marca, muitos pastores, você marca com ele para ele vir na sua igreja, marca com ele, liga para ele. 5 dias antes, irmãos, ele disse para você que não vai dar, que ele não deu certo o compromisso dele, teve outro compromisso. Depois de uma semana fica sabendo que ele marcou outra agenda porque a outra igreja ofereceu mais para ele. Acompanhe, irmão. Será que Deus está nesse negócio? Amém? A ira de Deus não é contra o mundo, é contra a igreja, é contra aqueles que conhecem a palavra e vivem de forma errada. Ímpios, irmãos, pessoas dentro da igreja, no meio do povo de Deus, ímpios, pessoas que conhecem a palavra, mas vivem de forma errada a palavra. Homens que não creem na palavra, homens que duvidam de tudo, homens que duvidam de tudo, que acham que não precisa disso, não. Homens que tentam dizer, não pastor, hoje a igreja é moderna. Hoje, pastor, a igreja é moderna, mudou tudo, pastor, não. Mas a palavra não é moderna, a palavra é a mesma de ontem. Ela será para sempre na nossa vida. Amém, queridos? A palavra não pode mudar. A palavra não pode mudar. Nós precisamos ficar, irmão, baseado nesta palavra que é a verdade. Versículo 28, acompanhe. Aleluia. Engordaram-se, estão nédios e ultrapassam até os peitos do maligno. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Não julgam, irmãos. O amor tem se esfriado no meio da igreja. O amor tem se esfriado. Pastor, eu tenho valor de acordo com aquilo que eu tenho. Não podemos viver isso. Você tem que ter valor de acordo com aquilo que você é. Se você tem dinheiro, se você não tem, você precisa ter valor porque Jesus morreu na cruz por você. É tempo da igreja despertar. Qual pastor ou o cardápio, a receita para Deus ter misericórdia de nós? Qual a receita, pastor, para Deus não nos ferir com a sua vara? Qual a receita? Abre aí, Catherine. 2 Crônicas 7,14, está aí a receita. Está aí a receita, irmão, para Deus mudar a história nossa. Está aí a receita para Deus começar a se manifestar novamente em meio à sua igreja, em meio ao seu povo. Deus quer se
manifestar nesse lugar nesta noite. Deus quer agir de forma especial nesse lugar nesta noite, igreja. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho, o evangelho que agrada o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos vir à casa de Deus, irmãos, exclusivamente porque temos compromisso com Cristo Jesus. Pastor, irmão, não me cumprimentou hoje, pastor. Não vou mais na igreja, vou ficar em casa agora. Ah, pastor, vou mudar de igreja porque o irmão não me cumprimentou. Você vem à igreja pelo irmão ou por Jesus? Nós precisamos, irmãos, ter compromisso com Cristo Jesus. Ele é o Senhor desta igreja. Ele é o Senhor desta obra. Ele que morreu na cruz por amor a mim e a você. Prepare, irmão, a canção, acompanhe. Aqui é a receita, irmão. Para Deus ter misericórdia de nós, para Deus sarar a terra, para Deus sarar a nossa nação. Aqui é a receita, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter no nosso caminho, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Irmãos, o Brasil tem cura. Para o Brasil tem cura sim. O que é a cura para o Brasil, pastor? A cura é nós nos humilharmos. A cura é nós orarmos. A cura é nós buscarmos a paz do Senhor. A cura é nós nos convertermos do nosso falso caminho, igreja, e termos compromisso com Ele, para que Ele possa sarar esta nação. 2016, guarde isso, irmão. 2016 vai ser um ano de muita dificuldade para aquele que não tem compromisso com Deus. Vai ser um ano de dificuldade para aquele que não teme a Deus. Para aquele que não busca a Deus, vai ser um ano de dificuldade. Eu quero dizer para você, meu querido, cele o compromisso com Cristo hoje. Permaneça firme na presença dEle, porque Ele vai te abençoar nesse ano. Ele vai te honrar nesse ano. Ele vai abrir porta, irmão, para aqueles que oram, para aqueles que se humilham. Porque quando você se arrepende, igreja, Deus Ele age na sua vida. Nós vamos orar por Caracol hoje. Vamos orar por essa nossa cidade, pelo Mato Grosso do Sul, pelo Brasil. Porque eu creio que Deus vai sarar essa nação. Deus vai sarar essa terra. Deus vai perdoar nossos pecados, igreja. E para haver perdão, tem que ter arrependimento. E o arrependimento é seu com Deus. Pastor, falhei. Pastor, errei. Pastor, pequei. Pastor, enfraqueci na fé. Eu quero dizer para você essa noite. Hoje é a noite do perdão. Se coloque em pé. Hoje é a noite do perdão. Hoje é a noite, irmãos, que Deus Ele quer agir na sua vida. Levaneves, Suriande, canta lá, Bacharaba, canta lá. Deus quer agir na vida dessa igreja. Deus quer agir na vida desse povo. O que fazer, pastor? Orar, se humilhar, se converter nos maus caminhos, irmãos. Deus tem cura para esta terra. Você que essa palavra falou no seu coração. Você que essa palavra falou no seu coração, precisa dar um conselho com Deus hoje. Eu quero que você saia desse lugar e venha aqui à frente. Pastor, estou vivendo dias difíceis da minha fé. Eu estou vivendo dias difíceis da minha fé, pastor. Não está fácil eu temer. Não está fácil eu orar. Não está fácil eu buscar. Venha, meu irmão. O Deus da misericórdia está aqui nesta noite para te perdoar. Não adianta, irmãos, nós queremos viver uma vida de lobo em meio, lobo com pele de ovelha. Não. Deus conhece nosso coração. Deus conhece nosso íntimo. A igreja precisa ter um compromisso real com Cristo Jesus. A igreja precisa ter um compromisso real com Ele. Aleluia. Curva a sua cabeça aí. Enquanto o irmão canta essa canção, irmão, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Não é tempo de brincar mais. Não é tempo de brincar mais. Xarabacai. Se arrependa aí. Se arrependa. Aleluia. Não é tempo de brincar. Deus tem cura para a nossa vida. Talvez você esteja
Um quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Vai sentindo ela aí. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Sinta, chore se você sentir de chorar, chore. Talvez você esteja no quarto escuro de uma luz que não vê. Deus tem perdão. Talvez você esteja no Se arrependa. Se humilha. Aleluia. Paz que lá não tem. Talvez você esteja com dilema sem saída, Vai sentindo Deus. querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias corra o líquido da morte, a luz se aniquilando a vida e a sorte. Ele é, Jesus está aqui, sinta ela aí, sinta! Sinta! Ele livra-te da Ele quem nos livra, Jesus. vai subindo, vai Ele subindo! é o pão da vida. Ele quem nos sustenta a igreja! Jesus. Ele que tem perdão para nós! Ele tem uma saída. Vai subindo, vai! Ele é o resolve tudo. Sinta aí! Jesus, Sinta ela aí! para isso veio ao mundo. Aleluia! Jesus, Meu Deus, meu Pai! Ele tem a mão amiga. Jesus, é a vida, é a vida. Ele tem vida, igreja. Ele tem vida. Jesus tem vida. Jesus tem cura. Jesus tem milagre para operar nesse lugar. Se entrega a Ele, busca Ele, clame a Ele, se arrependa na presença dEle. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Deixe o pecado, se conserta com Ele. Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Sare esta terra. Sare esta nação, papai. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, perdoe nossos erros, meu Deus, de maneira que nós vamos viver um verdadeiro evangelho, o evangelho que te agrada, o evangelho real, o evangelho verdadeiro, por amor a ti, Senhor. Sustente a sua igreja, sustente o seu povo, Pai, sustente a sua igreja e sare esta nação. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia.